Repare nesta mulher que mora em São Paulo. Ela é jovem, saudável e tem ótimo preparo físico. Ela mostra flexibilidade no alongamento. Faz treinos puxados de corrida. Você diria que ela tem algum tipo de deficiência física? O exame clínico então é normal. De uma pessoa saudável. Normal. Só que para o Detran é exatamente o contrário. Se ela tem uma hernia disso, sim. Com certeza. Apta por restrição. O óculos, restrição G da pele. Você vai ver agora o resultado de 10 meses de investigação. Nossos repórteres revelam passo a passo uma fraude que gera um prejuízo bilionário aos cofres públicos. Muitas pessoas querem se aproveitar da lei e se colocam como deficiente. Isso aqui é uma forma de não pagar imposto e, evidentemente, de algum lugar alguém paga a conta. Tudo começa em autoescolas como esta, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Passo número 1, a autoescola. Durante a investigação, o Câmera Record ouviu 9 pessoas, entre especialistas em legislação e profissionais da saúde, para ter certeza que, seguindo todos esses passos, a jornalista chegaria até a habilitação especial. E esses passos levavam até essa autoescola específica. Inclusive, qualquer pessoa que ligue para lá já tem uma ideia de qual é a especialidade dela. Venha realizar os seus sonhos, voltar a assistir e adquirir seu veículo zero com desconto e não pagar mais de IPVA. Consulte um de nossos agentes e conheça seus direitos. Especializado em habilitar pessoas com sem deficiência física. 9 de maio de 2019. A jornalista Adriana Farias se encontra com o diretor da autoescola ADF. Ele se chama Fábio Salgueiro. Adriana? Isso. Tudo bom? Deixa eu ver, Fábio. Tudo bem? Tudo. É curioso que, antes mesmo de a jornalista dizer o que sente, o diretor já insinua que ela tem um problema. Posso cair. Só que ela não tem nada que comprove qualquer problema de saúde. Sem a resposta, sem a que você prova, pelo menos que você tem, para o médico fazer um laudo. Como se você tivesse a ressonância. Eu conseguiria te indicar para um médico que faz isso para você. Porque ele vai em cima da ressonância, ele vai em cima. Tá. Não é que você está mentindo, mas ele vai em cima da verdade que dá para ver. Entendi. Não vai ser por falta de exame. Em 13 de maio, nossa jornalista volta à autoescola. Tudo bem, querido? Tudo bom? Consigo falar contigo? Oi, pode? Pode. Desta vez, ela leva uma ressonância magnética. O laudo aponta um problema na coluna chamado de protusão. Nada que justifique a habilitação especial. Muito pequena, eu não valorizaria a não ser que você tenha alguma dor, alguma queixa referente a isso. Mas não tem nenhum sinal de hérnia, nenhum sinal de compressão. De resto, a coluna dela é descrita como conservada, regular, normal ou sem alterações. Mas para a autoescola, isso é só um detalhe. Então, eu posso te indicar um médico, que esse médico faz pra você um laudo. Tá. Vai te cobrar R$250. Ele vai em cima disso daqui e daquilo que você tem, que você fala. Que você entendi. Tá lá, entendeu? Tá. Vou fazer pra você. Passo número 2, o exame médico. 16 de maio. A jornalista vai até a clínica indicada pela autoescola, que também fica em Osasco. E é atendida pelo ortopedista Reinaldo Nishiyama. Ela entrega a mesma ressonância magnética, aquela que mostra que a coluna dela é praticamente normal. Mas, para o médico... Ela tem uma hernia disso, sim. Com certeza. Ela
tá bem sensível. Tentar dar uma melhorada aí. Sabe qual é essa melhorada? O médico fala para ela trocar o lado do corpo em que tem os sintomas. Tem que falar aqui, lá no médico perito do Detran, só tem que falar que é a esquerda, tá? Porque a esquerda é que é a perna da embreagem. E ele explica o porquê. A perna direita tem um adaptador que a senhora vai ter que dirigir com a perna esquerda. Não é legal acelerar com a perna esquerda. Não é legal. Então a senhora tem que falar lá que é a perna esquerda que tem esses sinais que a senhora está sentindo. E tem mais. O ortopedista diz exatamente o que ela tem que falar quando for ao Detran. A pessoa deficiente que não tem a perna sente dor? Não sente. Não sente dor. Então, a dor não é sinal de deficiência. O sinal de deficiência é perda de força e sensibilidade. É o que a senhora sente na perna. Aí a senhora vai falar lá, ó, doutor, quando eu estou dirigindo muito carro, minha perna parece que tá, ela formiga, ela tá mais fraca, eu perco a força nela e a sensibilidade. Sim. Só isso. O Dr. Nishiyama dá um laudo dizendo que a jornalista tem limitação e diminuição de amplitude na perna esquerda, causada por uma hérnia de disco de caráter permanente e irreversível, e que ela apresentou uma ressonância magnética que comprova a lesão e ainda completa, necessita de veículo automático permanentemente. Aqui vale ressaltar, a legislação prevê pelo menos 70 doenças que dão direito à carteira especial, inclusive a hérnia de disco. Mas segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, não basta apenas ter a doença. A maioria das hérnias, 90%, não causa problema nenhum, causam dor, às vezes uma cirurgia resolve, a maioria dos casos acabam indo para a cirurgia, mas resolve o problema, a pessoa não vai ficar com incapacidade. Para não sobrar qualquer dúvida, levamos os exames da jornalista para o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Está bem alinhado, enfim, uma coluna praticamente normal. O ortopedista também faz algo que o Dr. Nishiyama parece ter esquecido: examinar a jornalista. O exame clínico teu é normal. De uma pessoa saudável. Normal, muito saudável, não tem nada, com flexibilidade excelente, aliás. Aí a gente mostrou o laudo emitido pelo Dr. Nishiyama. Aquele que diz que a jornalista tem limitação na perna esquerda, causada por uma hérnia de disco de caráter permanente e irreversível. O que eu posso te dizer beira o absurdo que está escrito aqui. Se eu comparar com a imagem, não tem nada a ver. Tem algum erro, alguma coisa está errada aqui nessa história. Uma pessoa que, em tese, teria dor, teria uma limitação da atividade diária. Eu esperaria que uma pessoa dessa pudesse correr 10 quilômetros? A resposta é não. Os primeiros passos foram dados. A jornalista já dispõe de um laudo assinado por um ortopedista, comprovando uma doença que, na realidade, ela não tem. Com o documento em mãos, ela vai voltar à autoescola para receber as orientações para a próxima etapa, com os peritos do Detran. 23 de maio. O diretor recebe a jornalista de braços abertos. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Conseguiu lá. Deu tudo certo. Chega então aquela hora importantíssima: pagar pelos serviços da autoescola. Aqui na autoescola a senhora paga o valor de R$ 1.420. Esse valor a gente faz em até 4 vezes no cartão. A atendente justifica o preço. Eles já têm toda uma estratégia combinada com os médicos para que a jornalista seja aprovada. Muitos médicos acham que a senhora não tem direito, por conta de não ser cadeirante ou tá. E aí o que acontece? A gente sempre agenda com o médico que entende melhor da sua patologia. Para que tudo corra dentro do planejado, a funcionária alerta: nada de seguir os trâmites normais do Detran. E quando a senhora chegar, a senhora não vai entrar direto dentro do roupa-tempo. Tem o quiosque do McDonald's ali do lado de fora. Sim. Aí a senhora vai mandar o Fábio ali no quiosque. Aí ele vai orientar a senhora lá dentro certinho. Como os funcionários da autoescola explicam, não são todos os médicos peritos do Detran que participam do esquema, mas eles sabem exatamente
quem são os profissionais que a jornalista deve procurar. Por isso, ela vai aos postos do Detran em dias e horários pré-determinados, justamente quando os médicos conhecidos da autoescola estão trabalhando.